Olá, meus queridos, cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Uma grande alegria, uma satisfação vocês estar acompanhando as nossas aulas bíblicas aqui em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, que a cada vez que nós postarmos um vídeo novo, você estará recebendo de primeira mão. Hoje nós estamos, queridos, com a lição de número 12, que vai nos falar sobre a urgência do discipulado. Esse é um tema muito importante, queridos, porque nós vamos dizer que é algo urgente, né? Que há uma necessidade do discipulado, porque há um crescimento numérico na questão de membros. Então há uma necessidade, queridos, desse discipulado. Nós vamos estar entendendo nesta aula de hoje o que se aplica o termo discípulo nos evangelhos e o que é a grande comissão e o que envolve a comunhão no cristianismo e qual o objetivo, né, do processo do discipulado e qual foi o propósito da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós já estivemos, queridos, a lição de número 1, que falou sobre compromissados com a evangelização. Veja que fala sempre de uma ação, de uma mobilidade, de uma atividade. Precisa-se a mobilidade de todos. E nós falamos sobre a evangelização como prioridade, é uma prioridade. Falamos também sobre que Jesus morreu por todos os seres humanos. Falamos sobre a expiação limitada e ilimitada. A expiação de Cristo no Calvário foi ilimitada. Ela não se limitou apenas a um grupo específico de pessoas. E também falamos, queridos, sobre a evangelização e a transcultural, tanto local quanto transcultural. Porque aquele que vai evangelizar, aquele que vai fazer missão evangelista, ele precisa conhecer a cultura daquele país da onde ele está indo. Por exemplo, nós vamos ver Daniel Berg e Gunnar Wingre, os pioneiros, né, das Assembleias de Deus do Brasil. Quando eles chegando aqui, eles procuraram conhecer a cultura do lugar em que eles iam pregar, ainda que não conhecia o idioma, né? O que precisou fazer? Precisou daquela unidade. Por exemplo, Daniel Berg, né, ele ia trabalhar durante o dia na caldeiraria, e Gunnar Wingre, ele ficaria estudando português. E à noite ele ensinava o seu companheiro aquilo que ele havia aprendido durante o dia. Ou seja, um trabalhando e o outro aprendendo a língua ali do lugar onde ele estava, ali em Belém do Pará. Então veja, ele chegou em 1911, né? Mas eles ficaram 6 meses ali de preparação, conhecendo o lugar, a cultura ali, do lugar onde ele veio pregar a palavra. Então há uma necessidade de conhecer a cultura. E nós vamos ver que hoje a urgência do discipulado. O nosso texto áureo diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Verdade prática. Chamamos de discípulo na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento. E nós vamos ver, queridos, que o ministério do Senhor Jesus foi o ensino da palavra e a evangelização. Porque vocês vão ver lá em Mateus 4, 23, que Jesus, ele percorria, ou seja, ele não ficava parado, ele ficava percorrendo, pregando, ensinando e curando. Nós vamos ver, queridos, a nossa leitura em classe está em Mateus capítulo 28, do verso 16 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Muito bem, eu quero falar algo de um comentarista aqui, chamado Piaget, um dos pais da pedagogia. Ele disse assim: o aprendizado humano, ele começa no nascimento, termina com a morte. Agora, a doutrina, o aprendizado espiritual, ele começa com a morte, o batismo, né, com a morte, e nunca mais tem fim.
A nossa vida, queridos, ela sempre é um aprendizado. Porque nós vamos entender que Jesus não mandou batizar membros, não. Ele mandou batizar discípulos. Ou seja, e aí é onde é que nós vamos entender, queridos, que o discípulo é o quê? Nós vamos entrar aqui já no nosso primeiro tópico. O que é discípulo? O que é discípulo? É alguém que está disposto a aprender, é alguém, é um aprendiz, é um aluno, isso é um que segue ali, que acompanha o seu mestre. O discípulo é alguém que está debaixo de um mestre. É alguém que está sempre sentado para aprender com o seu mestre. Mas esse mestre também, queridos, entenda isso. Esse mestre também um dia precisou sentar também para aprender. E Jesus Cristo é o nosso mestre por excelência. Por isso que há um ditado que quem não senta para aprender não pode se colocar de pé para ensinar ou sentar. Poderia pegar assim também. Quem não senta para aprender também não pode sentar ensinando. Porque Jesus muitas vezes sentava para ensinar, que era um costume também. Então, Jesus não mandou batizar membros, ele mandou batizar discípulos. O que veja lá, Mateus 28. Ele diz aqui, verso 19: ensinai às nações. E depois que vem o batismo. Nós vamos ver muitas pessoas, muitas igrejas, eles batizam pessoas que não passou por um processo do ensino da palavra. Eles não foram ensinados. Então eles vão ali somente tomar um banho no rio. Ele não passou pelo processo, porque o discípulo é o quê? É um aprendiz. É um aprendiz. Nós vamos ver, queridos, lá em Êxodo 20, o Senhor vai entregar a lei, os mandamentos, a palavra do Senhor, e depois vamos ver que Deus quer que o povo leve aquilo em prática. O mesmo que o Senhor entrega ali os mandamentos no monte, lá em Mateus 5, o Senhor, no monte ali, o Senhor fala das bem-aventuranças, das 9 bem-aventuranças ali, para que os seus discípulos venham pôr aquilo em prática. Nós vamos ver, queridos, que o ensino, o mestre, né? O ensinador, o mestre, ele precisa ter dedicação no ensino. Romanos 12, 7. Ele precisa ensinar, porque não basta ensinar, ele precisa ensinar com qualidade, precisa ensinar um conteúdo com excelência, baseado em quê? Na Bíblia Sagrada, queridos. Por isso, queridos, que é muito importante o ensinador, o mestre ou aprendiz, ele ter Bíblia de estudo. Eu tenho várias Bíblias aqui de estudo. Bíblia Pentecostal, Bíblia NVI, aplicação pessoal, Bíblia Cronos. Todos os comentaristas, né, se divergem. Tá? A Bíblia ela é inspirada pelo Senhor, mas os comentários são por homens, segundo a sua capacidade. Eles comentou. Cada um trazendo uma visão diferente daquilo que ele entende, daquele texto. Então é muito importante você pegar todas as visões, todos os conteúdos, para aplicá-lo àquilo que está pareado com a Bíblia Sagrada, aquilo que tem respaldo bíblico. Então, o discípulo é aquele que está aprendiz. Ou seja, e para ensinar, o Senhor Jesus, aqui o item 2, ele fala sobre a da grande comissão. A grande comissão, que o Senhor diz, ensinar em todas as nações, fazer discípulos. Ou seja, é você fazer alguém que se pareça com você. Eu vejo hoje as escolas muitos anos para estudar. Imagine para ser um seguidor de Cristo. Às vezes nós vamos somente, alguns do domingo, à escola bíblica, não abre a Bíblia durante a semana para aprender da palavra, aprender com Cristo. Aí só vai uma vez na semana, aí abre a Bíblia lá no Salmo 91, deixa aberto, usa como amuleto, não leia a palavra, não procura aprender. Como que vai ensinar? Né? Porque nós vamos entender aqui, Jesus sempre pregava, lá em Atos 5,42, eles ensinavam tanto nas casas, tanto no templo. Porque há uma urgência, querido, dessa necessidade. Jesus, então, ele evangelizava, ele pregava e ensinava a palavra. Jesus pregava para ali o povo judeu.
para o povo judeu e ensinava aos seus discípulos. Assim nós pregamos a mensagem de salvação às pessoas incrédulas e ensina os discípulos, ou seja, fazer discípulos. Nós vamos entender que há muitas pessoas, queridos, que ainda não estão preparadas para receber a doutrina. Ou algo que é um pouco mais pesado, que é o manjar. Aí você vai dar leite para ele, é o leite materno que a criança precisa para ela crescer e se desenvolvendo. Porque você não vai dar um alimento para a criança que é muito pesado para ela. Então, assim, a pessoa discipulada, a pessoa que aceitou a Cristo, nasceu de novo, você precisa ensinar ela a dar os primeiros passos da vida cristã. Nós vamos entender, querido, sobre a educação cristã, aqui o item 3. A pessoa que está sendo discipulada, a pessoa que está sendo ensinada, ela precisa aprender, queridos, todos o currículo da vida cristã, precisa aprender sobre a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, ou seja, que é trino e um, não são três deuses. Precisa aprender sobre os anjos, que não pode se adorar a anjos, mas sim adorar somente a Deus. Precisa aprender sobre a expiação, a morte de Cristo no Calvário. Precisa aprender sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Precisa aprender sobre o juízo final, sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Precisa aprender isso, querido. Ou seja, é um mapa. A Bíblia é um mapa que precisamos. E um discípulo precisa aprender. E nós vamos ver aqui o tópico 2, vai falar sobre um tripé do discipulado, que é 3. Primeiro, a palavra, comunhão e serviço. Ou seja, quando Jesus pregava a palavra, ele atraía as pessoas a ele. Quando Jesus ensinava, ele ensinava as pessoas a permanecer nele. Porque a palavra atrai. Por exemplo, a pessoa, você vai na igreja, você prega, a pessoa aceita Jesus, mas ela precisa ter um ensino para ela permanecer em Jesus. O ensino é uma raiz. Porque nós vamos ver aqui, Jesus, quando envia a grande comissão, Jesus fala assim, ensinando a guardar todas essas coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Ou seja, eu estarei presente com vocês, quando vocês estão ensinando ele a guardar essas coisas. Precisa, queridos. Há uma necessidade desse ensino. E nós vamos ver a palavra. A nossa base, queridos, a nossa única regra de fé e esperança é a palavra. Então, quem vai ensinar não pode ensinar além do que está escrito na palavra, é somente aquilo que está na palavra. Não existe achismo, não, eu acho, não. Porque a Bíblia, o que está sendo discipulado, tanto o ensino teológico, é muito bom aprender depois também, é muito importante para o cristão, no mínimo, um básico em teologia. Porque ele precisa entender que a Bíblia ela não contém a palavra. Ele precisa entender, segundo, que a Bíblia não tornou-se a palavra, mas sim que a Bíblia é a palavra. Hebreus 4:12, a palavra de Deus a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela não se tornou e nem contém, mas ela é. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva. Ela não se tornou e nem contém. Nós vamos ver o segundo tripé aqui, é a comunhão. Comunhão fala de um envolvimento. A igreja primitiva tinha isso, é a chamada koinonia, ou seja, o meu relacionamento com as pessoas. Não fala aqui koinonia do meu relacionamento com Deus, mas relacionamento com os seres humanos. Porque nós seres humanos, queridos, ninguém faz a obra sozinho, o ser humano, nós dependemos de pessoas, nós dependemos um do outro. Esse dia eu vi uma pessoa falando, eu vou me curar sozinho, eu vou me se virar sozinho. Não existe isso, queridos. Até a pessoa quando morre precisa de alguém para carregar o seu caixão. Nós somos humanos, dependemos do outro, precisa dessa comunhão, desse relacionamento. Veja que o Salmo 133 é bem claro. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união.
que é como óleo precioso sobre a cabeça, mas não pode ficar na cabeça a unção. Precisa escorrer sobre a barba de Arão. Precisa estar nas vestes. Fala dessa comunhão, desse relacionamento. Porque muitos ficam só na cabeça, tem que descer. A unção precisa descer. Eu preciso desse envolvimento com as pessoas. Nós vamos ver, queridos, que aqui a igreja primitiva, elas compartilhavam com o próximo aquilo que tinha. Porque se eles não compartilhassem também, no ano 70, houve uma invasão do general Tito, destruiu tudo. Então, quem depositou no reino foi abençoado. Mas nós vamos entender, queridos, a Bíblia é a nossa única regra de fé, a palavra de Deus. Então, precisa desse tripé. A palavra é aquela que transforma o homem, a palavra, né? E a comunhão envolve o homem. E o serviço, que é o 3, o item 3, o serviço leva a essa prática. Então, vocês vão entender esse tripé aqui, que existe aqui a palavra, comunhão e o serviço. O serviço que fala de ação, fala de uma atividade. Eu preciso, queridos, desse serviço. Há um ditado que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós vamos entender, queridos, e o tópico 3 disso, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Precisa, queridos, desse crescimento espiritual. Precisa-se desse amadurecimento espiritual, porque eu vejo, queridos, que muitas pessoas não foram ensinadas. Eles crescem em idade, mas não crescem espiritualmente. Idade, anote isso aqui, idade não significa maturidade. O crescimento que me refiro aqui é o crescimento espiritual. Idade não significa maturidade. Há muitos que têm idade, mas precisam ser ensinados por um menino. Um menino corrigido. Meus queridos, anote isso aqui. Isso é muito importante. Os judeus, eles têm um método de ensino. Os judeus, eles têm um método de ensino. Os judeus, desde cedo, eles já se desenvolvem ensinando ali a Torá, a lei. A Torá, a lei. Veja só, os judeus, para o menino, para os meninos, tem o chamado Bar Mitzvah, que é o quê? É chamado de filho do mandamento. Aos 12 anos já está em preparação, mas ele já vem ensinado um pouco antes. E com 13 anos ele já precisa decorar a lei e também os profetas também, eles precisam decorar parte dos escritos. Isso é, com 13 anos, né? Com 13 anos, o menino. E a Bíblia diz lá em Provérbios, isso é tão importante que o próprio Salomão traz isso. Provérbios 22, 6 diz. Ele diz assim, ensinai o menino no caminho. Há muitos pais que dizem que é muito importante, que ensina o caminho. A igreja é ali, você vai lá. E ele fica em casa, mas que exemplo ele estará dando? Então não podemos ensinar o caminho, mas ensinar no caminho, ou seja, caminhando junto com ele, caminhando com ele, dando um exemplo para ele também. Então ensinar no caminho, não é o caminho. E a menina já não é o bar mitzvah, mas a menina é bat mitzvah, que é chamada a filha do mandamento. Por as meninas ter psicológico, desenvolvimento mais do que o homem, as meninas já iniciam mais cedo. As meninas já se iniciam com 12 anos, com um processo semelhante ao dos meninos também. Há uma necessidade, queridos, há uma necessidade. Os psicólogos, a psicologia ensina que o menino, com uns 4 anos de idade, a partir de 4, 3 anos de idade, já começa ali o que você falar e já tem facilidade de decorar mais. O que você aprende ali de 4 anos é o que vai servir para ele, nunca mais ele vai esquecer. Já pensou se ensina a palavra do Senhor? E aí nós vamos ver aqui o item 2 fala de um crescimento numérico. Ou seja,
Há muitas pessoas, queridos, que eles se incomodam, se prendem a um versículo. Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reuniões todo meio, então pode ter 2. Ou seja, ele não se preocupa com o crescimento. Há uma necessidade do crescimento, queridos. Há outros que dizem, Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Aí ele se incomoda ali, aí fica no conforto, no comodismo, não quer ganhar alma, não quer buscar, não quer correr atrás, queridos. Precisa-se dos dois, queridos. Assim também como precisamos, como Pedro disse, 2 Pedro 3,18, assim como precisamos da graça e do conhecimento, precisa da igreja desse crescimento numérico, tá? Precisa desse crescimento numérico e também precisa desse crescimento qualitativo. Os dois precisam caminhar junto, numérico e qualitativo. Se a igreja crescer somente em números, queridos, é um fracasso. Se não crescer ensino da palavra, um crescimento não será qualitativo, com qualidade. Aí vai criar pessoas fracas, pessoas anêmicas espirituais, pessoas atrofiadas espiritualmente. Então precisa ter crescimento, né? Porque há hoje uma atualidade, que se você for para as pesquisas, quase 100 milhões. Mas eu estou falando dos evangélicos cristãos, tanto católicos, né? Mas você vai ver que muitas vezes é crescimento de membros, não é um crescimento espiritual, não é um crescimento de discípulos, porque falta esse ensino, falta o compêndio da palavra do Senhor. Veja só Atos, vou ler aqui a Bíblia, que é muito importante. Atos 9, veja só. Atos 9, 31, a igreja primitiva, olha o que diz. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Veja, queridos, por que a igreja crescia? Porque a igreja tinha paz. Uma igreja que não tem a paz, queridos, ela não cresce. Hebreus 12, 14, a Bíblia diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Queridos, eu vou falar aqui, uma igreja em guerra, uma igreja em briga, em confusão, ela não cresce, as pessoas saem, um sai para lá, outro sai para cá, e começa a divisão, porque a igreja, ela está em guerra. Uma igreja em guerra carnal, em guerra humana, ela não cresce, mas ela incha, como estava a igreja de Coríntio, a qual tinha todos os dons ali, mas estava a igreja dividida. Paulo diz em 1 Coríntios 8, 1, a igreja estava inchada, orgulhosa. 1 Coríntios 4, 20 também diz, estáis inchados. 1 Coríntios 5, 1, 2. A igreja de Coríntio não estava crescendo, estava inchada. E há muitas igrejas que estão inchadas, mas não está crescendo. Muitas meninices, tanta pula-pula e roda-roda e tantas coisas. Meninice, coisas que não estão na palavra. A pessoa vai pregar, não lê a Bíblia. Deus vai me dar. Não, queridos, não existe. Eu sei que Deus dá, que Deus revela, mas você precisa cavar poço, você precisa buscar ensino da palavra, genuíno da palavra. Buscar essa paz. Veja que as igrejas tinham paz, aí sim era edificada, multiplicada e fortalecia. O Senhor acrescentava o número daqueles que iam se salvar. Nós vamos ver, queridos, o item 3, o crescimento na igreja de Antioquia, a igreja gentia, ali, um povo gentil. O que me chama a atenção ali é chamado, eles chamam Barnabé, mas Barnabé não hesitou, porque não foi chamado para aquilo, mas ele teve a humildade de reconhecer quem tinha chamada para aquilo. Assim também nós que precisamos quebrar o nosso orgulho, se nós não temos capacidade para algo, reconhecer quem tem acima de nós para tal desenvolvimento de trabalho. O que Barnabé fez lá em Atos? O que Barnabé fez? Ele mandou buscar Paulo, Atos 11, 25, para aquela tarefa, e Paulo veio ali, pregou e ensinou. Paulo também, queridos, ensinou várias igrejas, em todas que ele passava pregando, ele voltava supervisionando as igrejas, dando assistência para as igrejas. Mas só que teve uma que ele ensinou pouco e trouxe muitos problemas, que é a igreja de Tessalônica. E Paulo tinha desejo, 1 Tessalonicenses, 2, 17, 18, e Paulo tinha desejo de voltar naquela igreja, de ensinar aquela igreja, mas ele diz que Satanás os impediu. Porque é um conflito violento. Satanás não tem ordem da igreja que cresce, da igreja que tem ensino da palavra.
Porque sabe que não é qualquer vento de doutrina, como Paulo diz em Efésios, que vai derrubá-la, que vai levá-la embora, que vai tirar a sua raiz, estabilidade. Paulo diz, eu tentei aí, mas Satanás pediu. Veja a igreja de Tessalônica que não te ensino, olha o que aconteceu. Eles estavam muito em dúvida acerca daquilo que o Senhor tinha, queridos, para eles. Por exemplo, eles estavam preocupados com as pessoas que estavam mortas. Você vai ver isso, Paulo ensinando em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Eles tinham dúvida acerca da morte do cristão. Para eles morreu, acabou. Aí Paulo vem ali com mensagem de esperança. Oh, irmão, não se preocupe, não desanima. Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, ele também tornará a trazer os que em Jesus dormiram. Eles estavam em dúvida porque não foi ensinada. Porque não houve ensino. Ela não foi ensinada. Paulo em Éfeso ficou somente 3 anos ali, bastante tempo ali até ensinando. Eles tinham dúvida, olha só, a igreja de Tessalonicenses, olha, eles não queriam que eles nem trabalhar mais. É o que estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses, falta de ensino. Porque eles não queriam trabalhar mais, achou que os povos, Jesus está perto de vir, né? Ou seja, não precisava nem trabalhar mais, cruzar os braços. Não, queridos. Aí Paulo vem com ensino pesado ali para eles. Se você não trabalhar também, não coma também. Então faltou ensino ali, e Paulo viu que havia essa necessidade ali. Então o crescimento, queridos, o crescimento tem que ser numérico e também qualitativo. Não estou falando, queridos, de proselitismo. O que é proselitismo? Pessoas que querem ganhar outras pessoas de outras religiões, eles fazem visita e falam que a igreja deles é a melhor que tem e tal, aqui, lá você não tem isso, aqui você vai ter. Isso é proselitismo, isso não é evangelismo. Isso é falta de amor, isso é falta de respeito pelo próximo, pelo pastor. Há muitos proselitismo. Mas pessoas que estão em outras igrejas podem vir cooperar, sim, mas de livre e espontânea vontade. Mas para evangelizar, pregar a palavra, essa missão de pregar as pessoas e evangelizar, ensinar a palavra. Nós vamos entender, queridos, que precisa-se dessa unidade da igreja, desse envolvimento da igreja, de toda a igreja. Porque, queridos, ninguém faz a obra de Jesus sozinho. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,11, toma o quê? João Marcos, que é muito útil para o ministério. Ele entende que sozinho ele não faz a obra, ninguém faz a obra sozinho, depende do outro, porque a igreja ele é um corpo. E nós vamos ver também, é um ensinando o outro. Você acredita que Noé creu porque ele creu? Igual ensinou para ele. Seu pai Lameque foi passando e Noé creu. Noé foi salvo. Noé foi batizado pelo dilúvio. Noé produziu fruto. Foi ensinado, foi enraizado. O problema é que ele não soube o que fazer depois com o fruto. Mas ele foi ensinado. Foi salvo, foi ensinado e creu naquilo que ele foi ensinado. Precisamos ensinar. Mas para nós ensinar, queridos, em quem devemos aprender? De Cristo. Mateus 11:28, Jesus falou, vinde a mim, mas ele também falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tem que vir a Cristo, aprender dele. Aí Mateus 23 também, um só Senhor é vosso mestre, Mateus 23:10. Um só vosso mestre, quem é Cristo, é o nosso mestre por excelência. Então nós aprendemos de Cristo, vamos se tornar semelhante a Cristo, porque sabe onde foi chamado de cristão, os primeiros cristãos? Lá em Antioquia. Eles ficou tão parecidos com Cristo, tão parecidos com Cristo, que eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Foi lá em Antioquia. Então, quando o verdadeiro discipulador, o mestre que ensina, enquanto o aprendiz, o discípulo, não estiver parecendo com ele, com a imagem de Cristo, ele ainda não está pronto. E nós somos o que? Romanos 8, né? Nós somos o que? Irmãos do Senhor. Cristo é o primogênito entre os mortos. Nós somos irmãos de Jesus. E quem é irmão se parece. Será que você que está aqui, você está parecendo com Jesus? Porque somos imagem e semelhança do Senhor. Porque Jesus morreu como unigênito, mas ressuscitou
como primogênito entre os irmãos. Então precisamos se parecer com Cristo, porque há essa